Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe no propósito de divulgar a doutrina espírita e na comodidade em que nos encontramos em nossos lares, procurar estarmos bastante refletivos para receber o Evangelho em nossa casa, em nosso lar. Vamos hoje para a reflexão, estudar no livro Os Mensageiros, no capítulo 8, o desastre de Acelino. Por favor, Estevam. Vamos ver providência divina. Quando nós nos encontramos no nosso plano físico, muitas das vezes ficamos com dúvidas, com receio de que a faculdade mediúnica parece que não veio para mim. Às vezes a gente ouve isso de nossos irmãos. Outros, nós ouvimos, aquela pessoa tem uma faculdade bem aflorada, tem uma vidência bem assistida, e assim por diante. Mas nós vamos observar que já é da providência divina toda essa escala de pessoas, de espíritos que vêm reencarnar e já vem com as faculdades mediúnicas no seu patamar de uso, de atividade, de atuações. Tudo já em sua providência, predeterminado, tudo planejado. Não é assim. Esse vai ser o dom, esse vai outro dom. Já é um planejamento antes mesmo do nosso reencarne, do plano espiritual. Pode seguir, por favor, Esther. Vamos, então, ver algumas palavras de Acelino com relação à providência divina. Quando, então, ele estava conversando com o seu amigo no plano espiritual, na cidade de nosso lar. Disse assim: não chore, meu caro. Acelino estava falando com Otávio. Não chore, meu caro, você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos confiantes novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Nós estamos observando nessas palavras de Acelino, quando ele comentava com Otávio, que estava triste na sua queda que ele teve no plano físico, a não utilização do seu dom, da sua faculdade mediúnica. Enquanto que Acelino dizia para Otávio para que ele não ficasse tão triste, e porque, além de tudo do que ele não tinha feito com as faculdades mediúnicas, não tinha atuado, utilizado a faculdade mediúnica, ele ainda tinha o devotamento, toda a atenção de sua mãezinha querida no plano espiritual, auxiliando no que fosse preciso. Então, é uma providência divina que nós temos, mesmo após o nosso desencarne. No plano espiritual, a assistência é ainda bem mais ampla. E a Celina ainda nos coloca que mesmo ele, nós vamos retratar durante o estudo as condições em que ele se encontrava também e do que ele passou no plano físico, que mesmo assim ele ainda se encontrava confiante em novo empréstimo de oportunidade. Veja bem, a confiança que ele tinha de que ele iria ter outras e outras oportunidades de reencarne para que ele possa, então, ter a sua correções, vamos dizer assim, na sua individualidade, no que ele teve, como nós vamos ver hoje, no desastre de Acelino.
Por favor, Estevam. Então, ele ouve, pode continuar, ele ouve de Otávio o quê? Esta frase: não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Então, veja bem, quando nós, no nosso íntimo, na nossa individualidade, no nosso eu, falho nas leis divinas, na lei de Deus, falhar no que diz respeito a cometer atitudes errôneas, contrário ao Evangelho, ou mesmo deixar de fazer, que foi no caso de Otávio, que nós vimos no capítulo 7 anterior. Então, na sua individualidade, ele se considerava como um falido para Deus, nosso Pai Criador, porque o Pai nos concede, no que precisamos, no que necessitamos, tudo o que nós vamos precisar para cumprir as tarefas, ora designadas a cada um de nós. E quando nós, então, não falhamos por esta ou outras razões, nós nos sentimos assim, falido. E também ele considera que estava também falido para nosso lar, a cidade, e todas as pessoas, todos os espíritos irmãos que o auxiliaram antes mesmo do seu reencarne. Vamos só para um lembrete que ele teve 30 anos de assistência, de educação, de esclarecimento para utilizar bem a faculdade mediúnica quando reencarnasse. E, no entanto, não utilizou. Então, ele se sentia falido. Então, nós vamos só colocar isso aqui para que nós possamos aproveitar bem, com muita boa vontade, com muito amor, o tempo que Deus nos concede a todo instante. Por favor. Vamos ver a fé, a confiança, a convicção de que nós devemos ter para com o nosso Criador, para com Deus, para com a nossa vida. Sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Então, por mais que nós ainda cometemos deslizes, erros, claro, precisamos sempre acertar. É à medida em que nós formos amadurecendo em espírito. Mas caso nós cometemos erro, como nos disse Paulo de Tarso, por um acaso eu tropeço porque eu quero? Então, nós não caímos porque queremos cair, mas sim porque ainda nos encontramos na ignorância espiritual, de progresso espiritual. E devemos, então, ter essa fé, essa convicção, essa aceitação de que Deus sempre, sempre e sempre vai nos dar oportunidades de correções, de refazimento. Porque somos filhos do Pai Criador, essa potência que somos. Devemos sempre ter a fé, a confiança em Deus, em tudo, em tudo. Por favor. Vamos ver também, quando nós falamos de amadurecimento espiritual, quando então o esclarecedor Vicente fala, né, com André Luiz, com Acelino e os espíritos que estavam ao seu derredor. Cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. Veja bem, cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nós somos o que somos. Não adianta eu querer falar que de amanhã em diante eu vou fazer tudo certo. Eu vou ser bonzinho com tudo e com todos.
Porque se eu ainda estou na busca da conquista do progresso, ainda me encontro em situações tantas, muitas das vezes, rastejando no que diz respeito ao progresso, ao entendimento, à moral, ao ensinamento de Jesus, ao testemunho do Evangelho de Jesus. Então, é aos poucos, é paulatinamente, sempre confiante, sempre com aquela fé, com aquela confiança, para que, aos poucos, então, despertando em nós, vamos conquistando o amadurecimento espiritual. E aí sim, muitos pensamentos, muitas atitudes, muitas vontades nossas já serão ali benéficas, tanto para mim, quanto para com o meu irmão, quanto para a humanidade, quanto para o globo, principalmente na transição em que estamos encontrando. Precisamos melhorar, sim, porém, cada um de nós, no seu equilíbrio, na sua sensatez. Por favor. E nos fala então, Vicente, quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Considerações de Vicente, então, para com aqueles espíritos e muito esclarecedor para nós, que nos encontramos privilegiados nesta transição planetária, onde nós podemos, então, reconhecer que temos e vamos continuar com a fé, com a confiança em Deus. E vamos trabalhando para que amanhã, com toda certeza, terei um amadurecimento espiritual bem mais abrangente, amplo, benéfico do que o de hoje. Tá bom? E André Luiz, então, colocando como uma sabedoria para que nós possamos saber aproveitar os momentos. Nos diz assim, que muitas das vezes nós ficamos escutando, colocando palavras em tais conversas em que, na verdade, estamos perdendo tempo de aprendizado. Porque muitas conversas, infelizmente, não têm aquele nível esclarecedor, enobrecedor, de luz, de espírito. E às vezes são falhas, são negativas, são improdutivas. Então, André Luiz, em sua sabedoria, nos diz assim: seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Celino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Então, olha só a sabedoria de André nos colocando em que, no mundo, na ocasião em que ele se encontrava reencarnado, ele não conseguia compreender tais elucidações espirituais. E o privilégio nosso hoje, com o espiritismo abrangente para o mundo, para nós, para mim, me esclarecendo, nos instruindo, nós podemos então hoje começar a valorizar mais e mais o nosso tempo, o nosso dia, a nossa hora, os nossos minutos, os nossos segundos, a palavra, o nosso pensamento, valorizar mais no que diz respeito ao Evangelho de Jesus, à espiritualidade. Por favor, Estevam. Quando nós conseguimos ter no íntimo, na nossa individualidade, a aceitação, a compreensão de que o que eu fiz, o que eu cometi, o que eu deixei de fazer, então a aceitação é que foi ainda errôneo perante o Evangelho de Jesus. É onde nós começamos então a
nos enxergarmos, a nos vermos, porque realmente eu preciso corrigir, trabalhar, conquistar. E nos diz assim, então, Celino, minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais graves. Pode continuar. Então, muitas das vezes, nós compreendemos, mas é preciso que abramos os nossos olhos, possamos ver com os olhos de Deus. Porque nós temos a providência divina a nos amparar, a nos auxiliar. E então nós vamos ver a preparação espiritual, todo o planejamento. Então, voltamos a dizer que vamos dar uma comparação nos dias de hoje. Hoje nós temos 7 bilhões e 874 milhões de pessoas habitando o mundo. Quase 8 bilhões de pessoas. E nós estamos vendo, na reflexão de hoje, um de nossos irmãos, a Celina. Na ocasião, o livro, nós sabemos, foi escrito em 1944. Então, se ele ficou 11 anos lá em sofrimento, nas perturbações, então vamos diminuir os anos. Então, nessa ocasião, a Celina foi um de nossos irmãos que recebeu a preparação espiritual para o seu reencarno. E todos nós recebemos a preparação para o reencarno, porque somos filhos de Deus. E tem muitos de nossos irmãos que nos amam, que nos querem bem e nos auxiliam em uma preparação para que reencarnamos. Vamos dar o exemplo de a Celina. Também partir de nosso lar, no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores, seguia enriquecido de bênçãos, uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Veja só. Felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Vamos olhar que tudo planejado, tudo com um planejamento, tudo registrado, tudo calculado, predeterminado para que o reencarne, então, do nosso querido irmão Acelino pudesse ser positivo, enriquecedor, de uma facilidade, tamanha facilidade entre aspas, mas de um planejamento tamanho que ele pudesse então ser vitorioso na sua reencarnação. Então, a providência divina nos prepara, quando então em espírito, para que tenhamos, veja bem, no caso de Acelino, a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Vamos olhar também o que é equilíbrio da mente quando nós vamos ter nos nossos dias, nas nossas reencarnações. Nós precisamos, vamos falar do lado financeiro. Nós precisamos do lado financeiro estar bem para que, em situações necessárias, eu esteja bem, tanto na mente quanto na minha condição de atuação. Uma vez necessitados dos famosos ainda bens terrenos. Então, até nisso, a espiritualidade preparou o nosso irmão a ser bem. Por favor, Esther. Continuando, após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras, em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Olha só,
Que lindo! Até o famoso relacionamento é feito a preparação, é feito a informação. E quantos de nós descuidamos, até nisso achamos que a vida é ali, que seja o que Deus quiser. Nós estamos nos dias de transição. Então, nós temos que ver, que reconhecer e enxergar que tudo é da consciência, da sabedoria, é da ciência de Deus. Porém, precisamos cumprir com a nossa parte. Porém, precisamos entender que se estou hoje, eu vou levar reencarnado, não é porventura, é com toda certeza, com toda a fé, com toda a convicção. Existiu, teve a preparação espiritual para que eu pudesse vir e cumprir as tarefas, ora predestinadas a mim. Então, para que o desempenho das tarefas seja bem aproveitável, essa preparação espiritual de Acelino teve até a Ruth como a sua devotada companheira, que iria lhe auxiliar em todos os pormenores. Talvez. Quando então já se encontrava no plano físico, reencarnado, Acelino nos coloca o seguinte: cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos doutores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário, a vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível. Então, eu até coloquei em cores diferentes para que a gente pudesse frisar quando eu comentei no início sobre faculdade mediúnica. Veja bem, no caso de Acelino, aos 20 anos, foi então despertada para a tarefa mediúnica, ou seja, tudo planejado. Então, se hoje eu tenho a faculdade mediúnica tal, que eu então agradeço a Deus pela oportunidade de exercer tal faculdade. Se eu acho que eu não tenho faculdade nenhuma, que eu estude mais e mais e mais, principalmente o livro dos médiuns, onde Kardec nos diz que todos nós somos médiuns, de um nível ou de outro. Então, são sensibilidades. No nosso caso, em questão, de Acelino, o que despertou nele na faculdade mediúnica? A vidência, a audição e a psicografia, onde ele estava, então, feliz e alegre. E junto com ele, todos aqueles seus amigos do espiritismo. Já era espírita, estava frequentando sempre, com todos os estudos, com todas as reflexões que ele era colocado para ele. Talvez. Mas nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa vontade, nós temos o nosso querer, o nosso pensar. Nós vamos ver no livro dos Espíritos, só um minuto, nós vamos ver no livro dos Espíritos, na questão 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento. Então, o livre-arbítrio começa aí, no pensamento. Nós estamos com livre oportunidade de vida para pensarmos o que quisermos e uma liberdade para podermos agir diante das condições em que nos encontramos. Então, nós temos na questão 843, para depois entrarmos na continuação de Acelino. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Então,
o Espírito da Verdade nos mostra que nós temos a liberdade de pensar. E, na consequência, a liberdade de agir, de trabalhar, de querer fazer o que eu penso. Nós temos a liberdade. É nos concedido a liberdade. Então, voltemos a ser livre. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde. Após meus testemunhos de trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Então, veja bem, tinha as faculdades já latentes. A sensibilidade da evidência, da psicografia em Acelino já estava ali, fluente, vamos dizer assim. E ele, por razões interiores, próprias, por vontade própria, resolve então agir a seu favor próprio, com egoísmo e com orgulho, com muita vaidade. Então, observamos que Acelino começou a utilizar as suas faculdades mediúnicas para fonte de renda própria, para aquisição de dinheiro, dando consultas a pessoas ao seu derredor, a sua vivência e convivência. E não aguardou, como ele mesmo nos diz, pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde. Claro, reencarnou, véu do esquecimento, não sabia, entre aspas, não sabia. E a própria providência divina já incumbiria para ele, após o seu testemunho de trabalho, toda a assistência, até mesmo das condições materiais, para que ele pudesse continuar no exercício das faculdades mediúnicas, em favor do seu irmão, filho de Deus, como ele também. E, no entanto, ele optou por vontade própria para lucrar materialmente, egoisticamente, com as faculdades mediúnicas. Por favor. E como todos nós temos o desculpismo de querer comparar a minha atitude com outros, a Celina, então, utilizou da mesma maneira, da mesma forma. E nos diz assim: não era o meu serviço igual a outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Amigos, inscientes do caráter sagrado da fé, aprovavam-me as conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, pelo que devia ser justa a retribuição. É a desculpa que nós colocamos, fazendo comparações dessa ou daquela natureza, para que continuemos no erro. Na verdade, intimamente, estou consciente que estou errado. Estou agindo erradamente, erroneamente. E a Celina, na mesma condição, também consciente, continuava no seu trabalho de aquisição monetária das faculdades mediúnicas. Por favor. Mesmo na sua ainda insensatez, fazendo as coisas errôneas, utilizando a faculdade mediúnica para proveito próprio, o apelo divino, as condições que o plano espiritual utiliza para que desperte, para que eu abra os olhos, para que eu continue a vida, porém, vendo de outra maneira,
agindo de outra maneira. E debalde movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Os conselhos vinham. Os conselhos vinham de um jeito ou de outro. Aqueles que os queriam bem, de nosso lar, a espiritualidade amiga, aconselhavam o nosso irmão Acelino em espírito, para que ele pudesse alçar novos passos, novos caminhos, mudasse a sua maneira de agir, de pensar e de ser. Talvez. Mas, por mais que a espiritualidade auxiliava, mostrava para ele era vidente, ele tinha audição, então ele ouvia os também encarnados. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. E meu consultório encheu-se de gente. Aqui, frisamos o chamavam-me, agarrei-me, arbitrei, no nosso caso, Acelino, era ele, com ele mesmo, na sua individualidade. Por mais que ele utilizava de desculpas, de desculpismo, dos seus amigos, colocando para ele esclarecimento oportuno, chamando a atenção que ele já tinha um vínculo material com outros amigos encarnados, ele não poderia deixar mais. Mas era ele, na sua individualidade, nos seus acometimentos. Assim somos nós, nos dias de hoje. No que nós pensamos, no que nós agimos, no que nós temos de boa vontade. De vontade, vamos dizer. Que seja sempre embasadas no Evangelho de Jesus, no amor incondicional de nosso Senhor Jesus. Por favor. E aí, então, desperta os interesses materiais. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas. Então, se nós formos olhar as pessoas ao nosso derredor com interesses materiais, nós vamos ali nos entrujarmos também com interesses materiais. E vamos, infelizmente, desastres e desastres em nossa continuidade de vida. Porque nós vamos também buscar as coisas materiais e nos envolver nas coisas materiais. Assim, Acelino se envolve também nos grandes negócios materiais, onde a faculdade mediúnica que ele tinha, ele teve como empréstimo, ele então utilizou para essa ajuda, entre aspas, aos seus amigos, na verdade, conquistando a riqueza, a condição financeira própria, com egoísmo. Por favor. Então, meus irmãos, quando nós nos envolvemos com as coisas materiais, nós ficamos como se o Evangelho esquecido. Olha que nosso irmão Acelino teve toda a preparação espiritual, teve todo o seu convívio no Espiritismo, elucidando em suas faculdades mediúnicas, iniciando os trabalhos na casa em que se encontrava. E, no entanto, se envolveu nas coisas de matéria. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Então, veja bem,
confraternização amiga. Eu coloquei até de outra cor para que eu possa entender e compreender. Muitas das vezes, a própria providência divina me utiliza para que eu possa ir de encontro a um de nossos irmãos que no momento se encontra transviado, para que eu confraternize com ele. Se eu já era conhecido e amigo, para que eu renove mais ainda, mais e mais, a confraternização, a amizade, o vínculo de amizade, para que eu possa, então, quem sabe, levar o conselho, a palavra amiga, talvez a mudança de vida, para que aquele possa, então, ouvir o Evangelho de Jesus na minha pessoa, na nossa pessoa, na nossa palavra, no nosso ombro amigo, oferecendo também o ombro amigo àqueles em que se encontram num caminho desviados, desvairados, obcecados por coisas negativas, por coisas mundanas. E quem sabe, com algumas palavras, possa então o nosso irmão, o meu amigo, o meu irmão, mudar de vida. Então, nessa confraternização amiga, é preciso que nós reconhecemos, e muitas das vezes, que nós temos também o compromisso de ir visitar, de aceitar pessoas, amigos, irmãos que se encontram em situações muito delicadas, e que diz respeito ao progresso espiritual. E aí, então, nós vamos observar que a Celino, infelizmente, troca de valores espirituais. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas legais e criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. Então, muitas das vezes, o que nós temos de vontade, de desejo, de nossos pensamentos, de muitos e muitos que temos pensamentos a todo instante, às vezes nós estamos trocando valores e nós precisamos nos ater para que até o que pensamos seja de valores nobres, espirituais, do Evangelho, para que não caímos em situações delicadas, tristes, de sofrimento. E aí, então, tem as ligações com baixas vibrações. Já deixou o Evangelho para trás, à distância. Se ligou a coisas materiais. Então, transformaram-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. À força de me cercar de pessoas criminosas, por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis. Como resumo nessas palavras de Acelino, ligações com baixas vibrações. Ali então iniciou um processo que ele não conseguia ver, entender, imaginar, perceber a ligação que ele estava iniciando de baixas vibrações. E assim nós, muitas das vezes, temos ali momentos em que às vezes também nos ligamos com baixas vibrações. E é preciso que possamos abrir os olhos para ver, para que possamos então conseguir
vencer a vida, vencer na vida. Chegamos a um ponto, como nos diz a Celina, de zombar do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ter vergonha de falar Jesus. Eu sou espírita, eu estudo o Espiritismo, eu estudo o Evangelho de Jesus, eu estudo a Bíblia. Então, é preciso essa fé, essa convicção, é preciso essa coragem, é preciso essa vibração positiva constante em mim, para que eu possa conseguir, até mesmo, explanar, falar, na simplicidade, da maneira que falo, da maneira que sou, para com meu irmão. E o Evangelho de Jesus é toda riqueza, é todo amor. E transformei a mediunidade em fontes de palpites materiais e baixos avisos. Não tem jeito. Se iniciou um processo legal, mas transviou para o lado fácil, principalmente monetário, abundante, para ouvir mais palpites materiais de baixo calão do que a espiritualidade benfeitora. Por favor. E aí, então, André Luiz nos fala do momento em que a Celina estava colocando para eles as narrações marcantes na sua última reencarnação. Então, quando nós estamos falando, sentindo, pressentindo, narrando o que eu sou, o que eu faço, o que eu fiz, o que eu penso, o que eu desejo, eu então me mostro como se fosse fisicamente e mantenho aquilo ali no semblante momentâneo do que eu penso, do que eu sou. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se de fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. É assim no plano espiritual. Eu sou o que sou. Não vou conseguir enganar se ainda me mantenho nessas condições espirituais. Por favor. E aí, então, vem um momento, todos nós reencarnamos, vamos desencarnar. É a certeza que temos, que sabemos que vamos passar. Perturbação continuada. Então, no velório, percebi. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia, porque realmente vivia num mundo de fantasia. Num mundo de fantasia, achando que as faculdades mediúnicas eram para proveito próprio, egoisticamente. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. É a cobrança. É a cobrança. Não é por punição, mas a cobrança que, no nosso caso, a Celino causou nele mesmo. Nele mesmo. E assim continua. Por favor. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Já estava desencarnado nosso irmão. Já não conseguia mais responder a tantas questões sombrias. E começa, então, na sua transição de reencarnação, de reencarnado para o plano espiritual, a perturbação. Na perturbação, ele visualizava, pressentia, sentia, via isso tudo. Por favor. Então vem a simbiose. Aquela conexão, aquela relação, aquele relacionamento do nosso irmão Ancelino. Com quem?
com os espíritos que ele relacionou em sua existência anterior. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Estava relacionado com espíritos de mesma sintonia. Então, a cobrança era ali, constante. Constante. E, novamente, ele nos revela. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta. Entre eles, entre o remorso e a amargura. 11 anos. Nós vamos ver que André Luiz ficou 8 anos no famoso umbral. A Celina ficou 11 anos sofrendo, gritando, implorando. E recebia ajuda constante, mas não dava condição, ele não dava condição de perceber a ajuda ao seu lado, ao seu derredor. Por causa de quê? Das faltas, das próprias atitudes. E aí então Vicente, como a Celina comentou aqui no tudo, Vicente, naquele momento, diz a ele: que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. Foi um acalento para ele e para com todos nós. Espíritos do bem, espíritos já na condição melhores do que nós, nos acalenta constantemente com suas energias benéficas, com seu falar manso, suave e benfazejo. Porém, a Celina reconhecia a atitude que ele teve no seu processo reencarnatório. Não fui homicida, nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios familiares, alheios lares, mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque não me faltou assistência divina. Então ele reconheceu que apesar das muitas e muitas assistências que ele teve, ele ainda cometeu os deslizes, o famoso desastre reencarnatório. E nos questionam: podem avaliar a extensão da minha culpa? Assim, Celina nos mostra que em muitas das atitudes que cometemos, nós podemos então mudar, nós podemos então transformar as nossas atitudes que ainda se encontram desejosas de luz e evangelho para um caminho mais bonito, mais meigo, mais suave, mais evangélico. Pode pular. E como reflexão, nós deixamos para todos nós, em Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Porque no que nós vimos de Acelino, muitas das vezes nós ficamos julgando: puxa vida, recebeu tanto auxílio, tanta orientação, tanta preparação, e, no entanto, agiu egoisticamente. Então, o Evangelho de Jesus, todo bondade, todo amor, nos ensina, nos instrui, nos esclarece que não podemos julgar ninguém. Porque com o mesmo pensamento, com a mesma atitude que julgamos, seremos julgados. Então, como reflexão, deixamos para que estudemos
também o Evangelho de Jesus. E assim possamos, ao ver e rever atitudes como a do nosso irmão Acelino, e o aprendizado seja para com todos nós. Principalmente para mim, que preparo, que faço um estudo anterior para colocar para todos nós a reflexão, então, porque precisamos aprender a respeitar os nossos irmãos e o amor possa prevalecer em tudo que pensarmos, em tudo que agirmos. Deixe, então, a reflexão da noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe.